Tem algumas perguntas para a gente começar. Quem que já ouviu aquela expressão assim, eu quero ver o circo pegar fogo? Já ouviu? Quem já falou essa expressão? Já falou também, né? Fala a verdade. Ou aquela pior ainda, quero ver sangue. Quero ver sangue. Aí, ou tem aquela também, numa briga entre o Zé e o João, eu prefiro a briga. Eu vou torcer pela briga. Ou tem aquela máxima também antiga, não sei se hoje em dia o pessoal faz, mas é aquela assim, quem é homem, gospe aqui. Na verdade, é gospe aqui, né? Quem é homem, gospe aqui. Fala a verdade, vocês já passaram por isso tudo, né? Isso são coisas que as pessoas usam, frases, e, na verdade, tem as suas verdades são colocadas ali para fora. O mundo está em guerra. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está sempre em guerra. Sempre há conflitos. Você sabe que a guerra é o oposto da paz. Parece que ela virou uma epidemia generalizada em todas as esferas. Existem guerras por motivos dos mais variados, seja em esferas maiores, do tipo a guerra pelo controle do petróleo, guerra por dinheiro, por domínio geográfico, né? Tem guerras também entre gangues, facções. Tem aqui próximo da gente, mais longe, guerras por poder, guerras religiosas, guerras entre denominações cristãs até. Conflitos, eu falo guerras, mas a gente pode tratar disso como qualquer conflito. Até dentro da própria denominação ou da própria igreja, né? A gente tem sempre visto e presenciado conflitos. E a gente se diz cristão, mas a gente tem passado por isso. E a gente tem visto, né, o mundo, de repente, está ficando tão chato, que as pessoas levantam bandeiras, né, bandeiras novas, guerreando no campo das ideias. Às vezes a gente passa a defender uma pessoa sem que ela precise de defesa. Por exemplo, fala assim, quem que vai pregar hoje? É o Vitor, aquele rapaz de cabelo grisalho. Aí quem ouve fala assim, rapaz, você não pode falar que ele é de cabelo grisalho, isso é grisalhofobia. Hoje está tão chato que o pessoal inventa, em nome do outro, você inventa uma discussão, sendo que o outro nem estava nem aí. Pode me chamar de grisalho, ele diria. Mas eu quero brigar. A gente quer discutir. E então, muitos conflitos. E diante disso tudo, né, tem coisas piores ainda por aí. Mas é por isso que Jesus fala para nós todos que o mundo está precisando da presença de gente como os seus discípulos, que são pacificadores. Pacificadores. Não como aquelas candidatas a Miss Universo, que todas lindas e tal. Hoje são lindas e lindos também no concurso de Miss, acredita? Mas, enfim, mas não sabe muito bem o que estão querendo ali. Falar com a minha coroa, com a minha faixa de Miss, eu vou fazer um projeto assim, com crianças para a África e tal, mas acima de tudo, eu quero a paz mundial. É fatal. Você escuta o concurso de Miss, todas terminam assim, né? Acho que não funcionou, pelo jeito, né? Mas tudo bem. É engraçado você ver as conversas das misses. Mas, enfim, ser e viver é uma série sobre o Sermão do Monte. Nós estamos já no versículo 9 do capítulo 5
de Mateus. Nesse trecho do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele fala sobre, ele traz as bem-aventuranças, é um trecho curto ali no começo, os 12 versículos, e basicamente ele mostra, ele fala o que é ser um discípulo de Jesus, um cristão verdadeiro. Esse trecho das bem-aventuranças é um resumão do que é ser cristão, do que é ser um seguidor de Jesus. É legal. Eu não sei se vocês assistem a série Chosen, The Chosen. Apesar de ela ser, como diz o próprio autor da série, ela é 5% Bíblia e 95% é complemento que a gente vai usando para chegar até os textos, chegar até as conclusões que a Bíblia traz. Mas é bem bacana, se você puder ter a oportunidade de assistir. Eu falei disso porque tem uma passagem, é spoiler, tá? Para quem não assistiu, mas quando ele passa essa passagem do Sermão do Monte, então Mateus, que está escrevendo, e Jesus então narra tudo para ele vai escrevendo cada uma das bem-aventuranças nessa parte, né? E ele vai escrevendo para Mateus, e Mateus fala, mas e aí, como é que faz? As pessoas que quiserem saber mais do teu reino, saber como encontrar o teu reino, o que eu falo, o que a gente fala? E Jesus responde, se eles encontrarem gente que faz isso aqui, essa lista de coisas que eu estou falando, vocês vão me encontrar. Vão encontrar o meu reino. Ou seja, as bem-aventuranças, claro, isso na visão também lá do autor do The Chosen, mas tem muito a ver com isso. Resume bastante a vida do cristão verdadeiro. Resume o que é ser um discípulo de Jesus. Vamos ler Mateus 5, 9. A gente já tem lido, né, nas outras mensagens, desde o capítulo do versículo 1, mas vamos ler só o 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. A paz, entre outros sinônimos ou definições no dicionário, ela pode ser traduzida como concordância, como conciliação, e a mais simples para todo paz é a ausência de conflito ou a ausência de guerra. E, sabe, eu estava lembrando agora, falamos que o mundo está ficando chato, está tão chato, e tem tanto conflito, tanta guerra, e não se pode falar mais quase nada, que tem gente que fala assim, eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Você já ouviu essa também, né? Só que não é por aí. Eu queria, junto com vocês, entender que muitas vezes nós temos que ir um pouco mais fundo. Claro, essa é uma fala de quem está cansado, uma fala de quem está já cheio de tanta coisa, de ver tantas situações, de repente, na sua própria vida, então acaba falando, eu prefiro ficar em paz do que ter razão. Porque, na verdade, ele acha que tem razão nas coisas que ele acha que tem. E nem sempre é assim. Mas, enfim, essa bem-aventurança, a respeito dos pacificadores, ela não é exatamente para aquela pessoa que é pacífica. Não é diretamente para a pessoa que quer paz para si mesmo. Mas Jesus está falando aqui que serão abençoados aqueles que promovem a paz. Aqueles que são promotores da paz. Que bênção. Deus abençoe. Entenderam isso? Essa bem-aventurança não é para quem é calminho, tranquilo. Jesus já falou dos humildes, dos mansos, daqueles... São todos ligados, mas agora nesse trecho ele está falando para aquelas pessoas que promovem a paz. Dentro de toda a Escritura, na Bíblia, o maior pacificador é Jesus Cristo, o nosso príncipe da paz. E a gente vê na palavra que Jesus estabeleceu, ou reestabeleceu a paz entre Deus e o homem, removendo o pecado. Ele foi além do que isso, o sacrifício de Jesus na cruz
tirando o pecado do mundo, faz também com que nós possamos ter relacionamento pacífico entre nós semelhantes. A obra de Jesus é perfeita, ela, além de nos reconectar com o Senhor, ela também pode nos conectar como irmãos. Amém? E isso a gente pode ver num texto de Efésios, capítulo 2, de 12 a 22, que fala dessa obra maravilhosa do que Jesus fez. Fala assim: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, gentios e judeus, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, e por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Louvado seja Deus por esse plano perfeito. Jesus é o plano perfeito, como nós cantamos e como está descrito aqui nesse texto. O plano para reconciliar o homem com Deus e nos reconciliar também uns com os outros. Jesus fez isso e hoje Ele quer que nós sejamos o seu corpo fazendo a mesma coisa. Ele quer que nós sejamos os pacificadores. Ele quer que nós façamos o que Ele faria se Ele estivesse aqui no nosso lugar hoje. Os pacificadores, então, como eles são? Vamos falar sobre eles. Sabe aquele tradicional cumprimento dos judeus, shalom, que não é só o Osmar que usa, os judeus também usam shalom, sabia? Né? Cadê o Osmar? Não vi ele hoje, rapaz. Mas, enfim, esse cumprimento ele ganhou um significado especial quando saiu da boca de Jesus, na época, quando Jesus tinha acabado de ser ressuscitado, né? Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Aí os discípulos estavam reunidos num lugar, numa casa, a portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus chega, entra no meio deles ali, mesmo estando as portas fechadas, e ele cumprimenta o pessoal com: paz seja com vocês. Está ali no João 20, 19. Você pode até colocar ali para o pessoal acompanhar. Na minha humilde interpretação, esse não foi simplesmente um cumprimento. Jesus, nesse período, nesse clipe do tempo, ele estava para ser glorificado, elevado aos céus. Ele estava para subir. E vocês lembram que antes de subir, ele comissionou os discípulos, ele falou: ide por todo mundo, vão e preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos, batizem eles. Né? Ele fez essa grande comissão. Mas antes disso, ele chegou e falou para os discípulos nessa hora:
paz seja com vocês. Sério, para mim, eu penso que vocês podem compartilhar isso comigo. É muito mais do que simplesmente falar, oi gente, tudo bem? Não, ele estava falando que a paz seja com vocês. De agora em diante, onde vocês forem, seja o que é que vocês estejam fazendo, seja com as pessoas com quem vocês se encontrarem, os lugares mais distantes onde vocês forem, que a paz esteja com vocês. Levem essa paz que vocês estão recebendo de mim. É muito mais do que simplesmente falar, paz do Senhor, irmão. Ele estava falando algo muito mais profundo. Levem essa paz por onde vocês forem. Causem um impacto na sociedade onde vocês vivem. Como é possível causar impacto com paz? É estranho? Parece estranho. Mas ele fala, bem-aventurados os pacificadores. É verdade que mais tarde, depois do capítulo 5 de Mateus, ele vai falar algo que pode sim parecer, se você fizer uma leitura meio, não tão comprometida, uma leitura meio superficial, você pode achar que é controverso. Se você ler Mateus 10, 34 a 37, ele fala assim, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Você fala, eu acabei de ler lá no capítulo 5, que é para eu ser pacificador e que tudo mais, mas eu não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. E quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você for ler descuidadamente, como eu falei, pode ser controverso, mas não tem controvérsia aqui. A verdade é que o que ele queria dizer com esse conflito familiar, né, inclusive familiar, bem próximo, ele está falando aqui de filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, na mesma família. Esse, na verdade, seria o resultado inevitável da sua vinda. Jesus vindo e trazendo sua paz e falando do seu reino, ele veio e salvou muita gente, mas muitos não creram. Muitos ainda não creram. Então, aqueles que não creem ainda não entendem como a gente pode ter paz em certas situações. Quem não crê em Jesus, estranha quando a gente demonstra e realmente está em paz, em meio às guerras, em meio aos conflitos, quando as coisas não vão bem. E as pessoas então não entendem, isso gera tensão mesmo. A vinda de Jesus, o príncipe da paz, gerou tensão porque muita gente não entendeu. E por isso nós temos que anunciar que Ele é o príncipe da paz, anunciar que Ele é aquele que veio para transformar a nossa vida, para nos reconectar com o Pai. E que para nós sermos dignos dele, ele completa no final desse trecho aí, né? Nós temos que amá-lo mais do que tudo e do que a todos. Nós temos que amar a Jesus ainda mais do que aos nossos parentes mais próximos. E fala a verdade. Você já falou alguma vez assim, eu faria tudo pelo meu filho, eu faria tudo pela minha filha. Eu morreria pelo meu filho ou pela minha filha. Muita gente já falou isso, que eu mesmo já ouvi. Mas é mais difícil, muitas vezes, gente, falar assim, eu faria tudo, eu morreria por causa de Jesus. Ou eu deixaria o meu filho morrer por causa de Jesus, se fosse algo extremo.
É duro, mas é o que Jesus está falando aqui. Nós temos que ter esse amor ainda maior, estarmos dispostos a fazer tudo por Ele. Dispostos a amá-lo mais do que a qualquer outra pessoa. Assim nós seremos dignos dEle. E entre outras, com esses ensinamentos fica claro que Jesus está ensinando para os apóstolos, para os discípulos, que nós jamais deveríamos ser os responsáveis pelos conflitos que acontecem. Nós somos os pacificadores. Ele quer que nós sejamos, olha, bem-aventurados os pacificadores, vocês, meus discípulos. E vocês não serão aqueles que vão causar as discórdias. Vocês vão estar ali no meio para controlar as discórdias. Ele já começou falando, né, lá no começo do capítulo 5, nós somos pobres em espírito, dependemos do Senhor, choramos pelos pecados, os nossos e os dos outros, nós somos mansos e humildes, temos fome e sede de justiça, os discípulos, né, que são os bem-aventurados, misericordiosos, puros de coração, e agora promotores da paz. É uma lista grande, uma lista difícil de você dar check em todas elas. Ok. Mas é o que o Senhor Jesus espera de nós. O que faz um pacificador, para a gente ir mais à frente? O papel dele não é tão somente anunciar o Evangelho. Claro, o Evangelho é o que traz paz para todos, mas ele espera que nós sejamos ainda, como ele mesmo fala, pacificadores, os promotores da paz. Ele quer que nós atuemos na sociedade num sentido mais amplo, no que diz respeito à paz. Dessa forma mesmo, acalmando tensões, muitas vezes. Nós temos que ser aqueles agentes que, no meio da confusão, nós temos uma palavra de paz, uma palavra que traz luz, muito mais luz do que calor. Jesus fala que nós somos luz neste mundo, mas às vezes a gente vai com a luz tão forte que a gente acalora mais a situação. Ele não quer isso, ele quer que a luz dele, brilhando em nós, clareie a mente das pessoas, a ponto delas entenderem que, realmente eu estou errado. O pecado é mostrado quando a luz brilha. E nós somos esses agentes de luz, de trazer a paz também nesse sentido, sendo luz no mundo. As pessoas vão olhar para si e para a situação e falar, realmente está errado. Eu estou em pecado. Nós somos aqueles agentes que vão buscar, ou pelo menos ajudar a buscar soluções dentro dos conflitos. Sermos também os agentes de prevenção contra os conflitos. Uma boa comunicação evita conflitos. A gente, se quiser sermos pacificadores, a gente deve também pensar em se comunicar melhor. Ser bem claro naquilo que a gente espera. Muitas vezes eu espero que a Evani busque um copo d'água para mim, eu espero. Só que se ela não traz, eu falo, está vendo? Nem trouxe, mas eu não me comuniquei. Você superou agora, né, Evani? Você trouxe copo d'água? Mas eu podia estar esperando, aí o copo d'água não vem, e na minha mente eu penso, bem que ela poderia ter trazido, não trouxe. Daqui a pouco estou reclamando com ela, você nem viu que eu estava com sede? Às vezes não dá para ver, mas a gente tem que se comunicar bem. Uma boa comunicação previne também os conflitos. Nós somos esses agentes de promover a paz através de uma boa comunicação também. Tem alguns trechos aqui que eu vou ler rapidinho, vai passando rápido também na tela, que fala sobre a paz de Jesus em nós e o que ela
como nós devemos promover a paz? 1 Coríntios 17, 15 fala que Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Pedro 3, 11 fala: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Se afastar do mal também é uma maneira de buscar a paz. Fazer o bem para os outros também promove paz. Hebreus 12, 14 fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E precisa de esforço muitas vezes. A gente, para promover a paz, às vezes dói, é doloroso, porque tem que haver renúncia, a gente tem que priorizar o próximo, a gente tem que considerar os outros superiores a nós mesmos, como a própria palavra nos orienta. Precisamos de esforço. Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível é bastante coisa, né? Paulo aos Romanos ele está falando bem, com bastante força aqui, é todo o possível. Gente, não é por qualquer coisa que vocês vão brigar, não é por qualquer coisa que vai haver conflito. A paz, como a gente viu, significa reconciliação, né? A gente viu lá em Efésios 2, e já falei também sobre isso, que numa situação de reconciliação, nós, como luz, devemos gerar mais luz do que calor, e não deixar que se propague aquela paz barata. Sabe o que é paz barata? Paz barata, na verdade, é um jogo de palavras aqui, baseado no que o Dietrich Bonhoeffer fala da graça barata. Ele fala que há muita gente que prega essa graça barata, que é aquele tipo de pregação de perdão sem arrependimento. Sabe, tem muita gente que prega isso ainda hoje. Não, você pode vir do jeito que você está e nem precisa mudar, porque Deus te conhece. Continua fazendo o que está fazendo, contanto que você sirva a Deus com o seu coração. É aquela mensagem de perdão sem confissão de pecado. Aí você fala assim: eu vou deixar quieto, para não brigar. Né, alguém me ofendeu, então eu simplesmente falo: eu vou deixar quieto, não vou brigar. Mas aquilo está ali na minha mente, talvez no meu coração também, e de repente um dia, quando menos se espera, acontece uma outra situação e eu jogo aquela anterior na cara dele, porque eu não resolvi. Isso é uma paz barata. Não é essa paz que o Senhor Jesus está nos ensinando a viver e a desenvolver, mas ela precisa haver pedido de perdão, precisa haver pedido de desculpa, sim. Deus trabalha assim, Ele fala lá em Lucas 17, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tem uma condição aqui. Se ele se arrepender, perdoa-lhe, porque o próprio Deus, ele age assim também. Em 1 João 1,9, ele fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que ter confissão de pecado, tem que ter arrependimento para ter confissão. Então não é barato, isso custa esforço, custa reconhecimento de que nós pecamos, de que eu reconheço que o outro é maior do que eu considero o outro maior do que eu, então nunca vou me considerar maior que ninguém, eu preciso muitas vezes me humilhar para pedir perdão, para reconhecer que eu errei e pedir perdão. E para perdoar também.
esse eu não perdoo. A gente podia ir para esse lado, mas não é por aí. Paz barata, sabe também o que é? Estava lembrando da situação, porque a gente viu em 2022, quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que na verdade foi uma invasão, depois virou guerra, né? Agora a Ucrânia ela ainda tem retaliado bastante, ela tem contra-atacado. A guerra ali não terminou, embora nós não vejamos mais esse assunto nas redes e na mídia, porque é muito falar todo dia da mesma coisa, então, mas continua. Aí depois vem outras guerras e vão, né, cobrindo aquela também, e tem muito conflito por aí. Mas essa guerra da Ucrânia e da Rússia foi interessante que a gente esteve lá, na verdade, a IBNAI esteve lá presente para tentar levar um pouco de paz para algumas pessoas no meio da situação de guerra. A gente não tinha, nem tem a autoridade, nem o poder para lidar com as duas partes em guerra, mas a gente pode alcançar algumas pessoas e falar da paz de Jesus, mesmo no meio da guerra. Isso a gente viu acontecer. Enquanto isso, numa esfera um pouco maior, politicamente falando, um certo líder de um certo país que nós amamos muito, ele falou assim: se fosse eu pegava o russo, pegava o ucraniano, a gente sentava numa mesa e tomava uma cerveja, a gente resolvia tudo isso. Aí se não desse para resolver na primeira cerveja, a gente tomava outra e resolvia. Se não der na terceira, vai na quarta e vai. Pelo que eu sei, ele está tomando até hoje, mas não se resolveu nada. Não é assim, não é essa paz barata, não é desse jeito. Aliás, ser pacificador é para os discípulos de Jesus. É impossível alguém que não tenha paz promover a paz de verdade. Então, o Senhor Jesus quer que primeiro nós trabalhemos a nossa paz, a paz na nossa vida, para que nós possamos ser, então, agentes promotores da paz de verdade, não só com falácia. Eu quero ficar bem com um grupo, então eu falo só para ficar bem. Não, é o sacrifício, é sacrificial. E às vezes nós somos chamados também até para, como cristãos verdadeiros, como discípulos de Jesus, pacificadores, você vai ser reconhecido como uma pessoa que é da paz. Aí pode ser que chegue alguém para você e fale: vem ajudar a gente aqui numa situação, de repente um casal, de repente duas pessoas, ou dois grupos. E é doloroso porque muitas vezes também você pode até se frustrar com isso, porque você vai falar para uma pessoa e para outra, para elas estarem em paz, sendo que elas não querem. Já passamos por isso, eu já tive essa oportunidade de até de ser mal interpretado, porque eram dois grupos onde a gente trabalhava, que um dependia do outro, mas não se davam. E tentamos fazer uma reconciliação, tentando entender uma parte, entender a outra, tentando não ser parcial. Mas chegou um momento que falaram assim: não, a gente não quer viver em paz com ele, nem com ele. Estejam preparados, inclusive, para isso. Porque, como a gente disse mais no começo ali, nem todo mundo entendeu o que Jesus veio fazer. Nem todo mundo entendeu a mensagem de paz do Evangelho. Mas nem por isso eu vou deixar de promover, nem por isso eu vou deixar, eu não vou nem tentar, porque não dá, aqueles lá não dá. Não é assim que nós devemos pensar, pelo contrário. Promover a paz. Por quê? Porque Jesus está em nós, Ele é a nossa paz, como nós lemos.
Ainda de bônus, a gente, como diz o versículo, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. O que quer dizer isso? O D.A. Carson, foi uma dica do Rafa que me deu outro dia, ele falou, leia o Carson. Ele fala que esse termo que Jesus usou aqui, de filhos, a palavra filhos está realmente no masculino. Bem-aventurados os pacificadores, por serão chamados filhos de Deus. O que quer dizer? Se está no masculino é só para os homens? Só homem tem que viver em paz? Não, não é por aí. É que na linguagem dos judeus e no pensamento judaico, filho, no masculino, é aquele que carrega também características do pai. Ele é o portador do caráter do pai. É bem cultural isso, é bem judaico, mas a ideia aqui é que não é, claro, não só para os homens, mas qualquer um, os pacificadores, discípulos de Jesus, eles serão vistos agindo e vivendo como pacificadores, eles serão vistos como o Pai. Sabe? É como você falar assim, o Benício é a cara do Lucas. Mas você vê o Benício, você vê o Lucas. Um é a cara do outro. A gente agindo como pacificadores, como agentes, promotores da paz, as pessoas tendem a olhar para nós com alguma estranheza, falar, essa pessoa é diferente, como é que ela consegue viver em paz nessa situação? Como é que ela consegue fazer isso? São características do nosso Pai Celestial em nós. Ser pacificador leva a gente a ser chamado, então, filho de Deus, porque Deus é o Deus de paz. Jesus é a nossa paz. Sendo pacificadores, nós somos muito mais parecidos com Jesus. É o caráter de Deus em nós. Pensa muito bem nisso. Nas outras vezes, quando você estiver em situações difíceis, conturbadas, em casa, no trabalho, com as tantas guerras, conflitos que a gente encara todo dia, né? Todo mundo fala, a gente tem que matar um leão por dia. Mata, mas em paz. Está se referindo às dificuldades da vida, mas passa por isso com paz. Então, as recompensas, para a gente ir para os finalmente já. Recompensa do pacificador, ele vai ser chamado Filho de Deus, porque ele reflete o maravilhoso caráter pacificador do seu Pai Celestial, como a gente acabou de dizer. O pacificador procura seguir os passos de Jesus, agindo como ele agiria. Faz essa pergunta todo dia. Será que Jesus faria desse jeito ou de outro jeito? O que será que Jesus faria nessa situação? O pacificador é visto como alguém em que se pode confiar. Se as pessoas veem que a gente age dessa maneira, com paz, no meio das tribulações, as pessoas vão olhar para nós com confiança, vão confiar até para a gente poder, para eles poderem compartilhar alguns conflitos, algumas guerras que eles estão passando. Os pacificadores vão ser chamados até para ajudar na reconciliação de pessoas ou de grupos. E essa conduta deveria ser, então, considerada bem normal entre os discípulos do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso príncipe da paz. Amém? Que nós sejamos
promotores da paz, não aqueles que vão causar os conflitos, pelo contrário, façamos de tudo, como diz a palavra, nós lemos, de tudo para promover a paz. Não os agitadores, mas os pacificadores. Vamos orar sobre isso? Você pode, do jeito que você está agora, baixar sua cabeça e perguntar para Deus, perguntar para o Senhor se há alguma coisa que você tem que mudar, se você tem ou não conseguido viver dessa maneira, se você é um pacificador, ou se muitas vezes você é um agitador. E confesse isso diante do Senhor. Porque se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que não sejamos aquelas pessoas que quando ouvem uma situação, escutam alguma coisa, a gente coloca mais fogo, mais lenha na fogueira. Não, ao contrário, nós devemos ser aquelas pessoas que vão pacificar, vão promover um encontro para que haja perdão, para que haja reconciliação. E nunca o contrário. Se há alguém também aqui nessa noite que ainda não encontrou esperança na vida, não teve um encontro verdadeiro com o príncipe da paz, que é Jesus, também pense nisso agora. Pode ser o momento agora de você ter uma transformação radical na sua vida. Um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Isso vai fazer, além de você receber a salvação eterna, você também vai ter condições de ter uma vida pacífica, uma vida que, mesmo sem entender, você vai ter paz no meio de todas as situações. Tem alguém aqui nessa noite que quer ter esse encontro com Jesus dessa maneira, que nunca fez isso, quer conhecer mais o Senhor Jesus? Levanta a mão para eu saber, a gente vai orar por você. Amém. Todo mundo já é do Senhor, louvado seja Deus por isso. E se você puder ficar de pé, todo mundo, vamos orar, todos juntos. E se tiver alguém também, nós temos feito isso ultimamente nessas mensagens. Se você quiser receber uma oração de uma maneira especial, pode vir aqui à frente, para que você tenha o coração mais predisposto a ser um pacificador. Mas vamos orar? Pai amado, obrigado por esse tempo abençoado, por essa palavra, obrigado pelas irmãs que estão aqui na frente, eu também estou aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo que o Senhor faça isso na nossa vida, Pai, nos transforme a cada instante, que nós sejamos de verdade promotores da Tua paz, não sejamos julgadores, nem aqueles que queiram aplicar penas, pelo contrário, sejamos aqueles que vão promover os encontros de paz, promover momentos de perdão, de reconciliação. Nos ajuda nisso, Pai. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algo que não te agrada, Senhor, e transforma, segundo a Tua vontade, Pai. Nós somos Teus e queremos fazer a Tua vontade. Se tem alguém ainda que não conheceu o Senhor aqui, nessa noite, Pai, nesse lugar, o Senhor também toque no seu coração, Pai. Que não seja a timidez, a vergonha que impeça dessa pessoa ter um encontro contigo. Pelo contrário, Pai, vai em direção dessa pessoa, Pai, e transforma, salva, Senhor, em nome de Jesus. E muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, em quem nós podemos confiar.
Obrigado por tua palavra que é viva, que é eficaz. E nós adoramos o teu nome, Pai, e queremos continuar adorando para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.